Seja muito bem-vindo mais uma vez. Estamos aqui ao vivo e a cores para mais uma jornada, mais uma sessão de terapia. E hoje a gente vai falar de um tema muito bacana. Nós vamos falar de comunicação, né? Vamos falar mais especificamente das declarações. As declarações que podem mudar a sua vida, né? Eu vou inclusive colocar o nome da live aqui agora. E quando eu estava começando a live, o meu tripé quebrou, então vou fazer a live hoje segurando meu celular na mão. De vez em quando vai dar uma tremidinha, tá? Mas eu não vou deixar de fazer só por causa desse probleminha técnico. Olha só, um monte de gente já chegando, tá? Então vou aqui colocar o nome, tá? Do título aqui, o título da live é declarações, como as declarações podem mudar a sua vida. Deixa eu publicar e deixa eu fixar. Então é isso aí. Sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão chegando, né? Eu adoro o tema da comunicação, adoro o tema da linguagem, a linguagem que é o pano de fundo, o backstage, né, o alicerce, o suporte, o telhado de todas as nossas relações, né? As relações sociais, elas se dão por intermédio da linguagem. Somos seres linguísticos e, sendo seres linguísticos, a gente não leva muito a sério isso. Sabe por quê? Porque se você colocar uma criancinha do lado de pessoas que falam, um bebezinho, invariavelmente ele vai aprender a falar, né? Você não precisa ensinar uma criança a falar. Já parou para pensar nisso? É muito bacana. Em contrapartida, se você deixar um bebezinho, uma criancinha do lado de escritores ou do lado de leitores, ele não aprenderá naturalmente a escrever e nem tão pouco a ler. Ele terá que ser ensinado a escrever e ensinado a ler. Por isso que nós falamos que somos seres linguísticos. E sendo seres naturalmente linguísticos, nós não costumamos, numa trajetória de vida, numa trajetória existencial, olhar para nós mesmos e nos perguntar: será que eu falo bem? Falar bem não no sentido de ter uma boa oratória, de ser um bom retórico, isso também, isso ajuda muito. Mas falar bem no sentido de se comunicar, comunicar teus sentimentos, comunicar os teus afetos, comunicar as tuas emoções, conseguir mostrar para o outro, através de símbolos e signos, o que bate aqui dentro do teu peito, conseguir estabelecer uma conexão com o outro que seja mais consistente, que seja mais sólida, né? E num determinado momento, né, alguns de nós podemos cair na real de que, puxa vida, talvez eu não me comunique tão bem assim, né? Talvez eu use palavras inadequadas, talvez eu use palavras equivocadas, né? Talvez eu use termos equívocos, para usar um termo da filosofia clínica integral, da terapia, né? E tem um sociólogo que eu gosto muito, chamado Rafael Echeverría, um chileno. Ele escreveu há muitos anos atrás um livro chamado Ontologia da Linguagem, né? E nesse livro Ontologia da Linguagem, ele vai tecer reflexões a respeito dos limites e do alcance da linguagem. E ele começa com esse discurso que eu acabei de fazer agora: somos seres linguísticos. E durante anos e anos e anos, centenas de anos, milhares de anos, muitas pessoas que se debruçaram sobre a linguagem afirmaram que a linguagem, ela era meramente descritiva do mundo. A linguagem servia, vejam vocês, para descrever a realidade, para descrever o mundão. O mundão está aí fora e a gente precisa comunicar esse mundão, né? E a gente usa um sistema de símbolos, um sistema de signos para comunicar aquilo que já é existente. Mas a linguagem, ela vai muito além disso, muito além. Porque ela não serve somente para descrever o mundo. Ela serve para criar o mundo também. E Dr. Danuka Love, Dr. Danuka, você assistiu muito aquele filme O Segredo,
Lá vem você aí com o poder da mente, o poder da palavra. Não, não é isso. A palavra, por mais que você queira, ela não vai conseguir alterar a realidade concreta das coisas, né? Com a palavra você não vai criar mundos externos, mundos materiais, mas você cria mundos internos e você cria mundos relacionais também. A palavra, ela é geradora de relações, ela é geradora de vida. Eu vejo isso na clínica todo santo dia. Todo santo dia. Muitas vezes, num processo terapêutico, você ajuda a pessoa a falar de uma maneira diferente sobre ela mesma, sobre o mundo e sobre as relações, e o mundo dela muda completamente, da água para o vinho. Então pensemos no seguinte: Rafael Echeverria, no livro Ontologia da Linguagem, ele vai falar dos atos de fala, atos da fala, né? O pedido é um ato de fala, né? A promessa é um ato de fala, a reclamação é um ato de fala, né? A indagação é um ato de fala. Mas nós temos também dois atos que são muito importantes, que vai ser o mote do que a gente vai conversar aqui hoje. Nós temos as afirmações e nós temos as declarações, que dão nome aqui para a nossa live de hoje. Quando eu faço uma afirmação a respeito do mundo, né, a afirmação ela é meramente descritiva. É como os antigos filósofos acreditavam que a linguagem era descritiva dos fenômenos do mundo. Então eu posso fazer a seguinte afirmação: eu moro em Santos. Eu posso fazer a seguinte afirmação: essa live vai ter aproximadamente 1 hora. Ou seja, na afirmação, o mundo conduz a palavra. O mundo externo conduz a palavra. Mas existem também as declarações. E as declarações, que são tão importantes para nós, tão importantes, elas fazem com que a palavra conduza o mundo. Olha só que legal. A palavra conduz o mundo. Doutor Danuca, eu não estou entendendo porcaria nenhuma. Tá, então vem comigo. Vou dar um exemplo bem clássico. Imagine você que você vai casar. E que você não vai casar agora, pelo menos no civil. Você vai casar no religioso. Você vai casar na igreja. E daí você chega na igreja solteiro, né? Você chega na igreja solteira, entra, vai até o altar, e num determinado momento, uma pessoa, que nós vamos chamar de sacerdote, dotado da autoridade que lhe foi outorgada por você, pelo seu marido ou futuro marido, tá? Por uma instituição como a igreja, esse sacerdote, num determinado momento, ele vai olhar para os noivos e vai falar: eu vos declaro marido e mulher. Gente, olha só, é só uma frase, é só uma frase, mas todas as pessoas que fazem parte daquela comunidade que agora estão na igreja, elas passam a olhar para vocês dois agora, tá? Vocês que acabaram de casar, tá? Com um novo estatuto. Vocês passam a ser de uma outra categoria. Vocês agora estão casados e não dá para descasar, pelo menos não no religioso. E como é que esse status mudou a realidade das pessoas que vão olhar para vocês? Mudou a realidade de vocês. Simplesmente a força de uma declaração. Olha só que legal. Isso é fantástico, né? A força de uma declaração, a força de uma palavra, a força advinda do poder e da autoridade que uma pessoa tem para declarar algo sobre outra, né? Olha a declaração do juiz: eu declaro o réu inocente. Acabou, mudou o estatuto, tá? Eu vos declaro marido e mulher. Acabou, o estatuto antigo não existe mais. Não existe mais. E você pode até não gostar mais da tua esposa e se separar dela,
mas aquela declaração ecoará na eternidade. E você, segundo os dogmas da Igreja Católica, será casado até o fim da tua vida, né? Uma única declaração. E é assim que funciona. E daí olha só que interessante. O Rafael Echeverria, ele vai fazer a gente pensar em 6 tipos de declaração que mudam verdadeiramente o nosso status no mundo. Declarações muitas vezes rotineiras, que fazemos ou não fazemos no dia a dia, né? Essas 6 declarações, elas são nevrálgicas, importantíssimas num processo terapêutico, tá? Eu as utilizo praticamente todos os dias aqui em clínica, praticamente todos os dias. E a primeira declaração que eu queria trazer para vocês é a declaração do não. Declaração do não. Olha só que interessante, né? Quando você diz não para o mundo, você cria mundos completamente distintos. Quando você não diz não e quer dizer não, segundo Rafael Echeverria, e eu concordo em gênero e número com ele, né, você vai perder dignidade. Olha só agora uma pergunta que eu quero fazer para todo mundo que está aqui nessa live. Você é o tipo de pessoa que engole nãos, que quer proferir e declarar determinados nãos, mas se omite, mas abaixa a cabeça? Isso é muito comum, por exemplo, quando estamos na adolescência e queremos o reconhecimento do grupo, né? E nós vamos nos humilhando perante aquele grupo que nos apequena, né? Que faz de tudo para que a gente saracoteie sobre os nossos valores, sobre os nossos princípios. Você troca um não por uma aceitação. Indivíduos que estão na camada 4 fazem isso rotineiramente. Enquanto você é adolescente é até compreensível, mas envelhecer falando sim para todo mundo, envelhecer engolindo os teus nãos, envelhecer não declarando os teus nãos e perdendo dignidade a cada novo dia é terrível, porque alguns nãos eles precisam verdadeiramente ser proferidos, né? É claro que muitos sims também, mas isso é a declaração do sim, da promessa. A gente vai chegar daqui a pouquinho, né? Então pense você, né? Você tem sofrido por não declarar alguns nãos? E pense também que na história da humanidade, isso é muito bonito, 2 grupos de pessoas proferiram os nãos mais importantes de todos eles. Quem são esses grupos? Quais são as categorias de pessoas que verdadeiramente dizem não? O primeiro grupo é o grupo dos santos. Olha só que bacana, né? Os santos, eles tiveram a coragem de dizer não em momentos cruciais da vida deles. Muitos tornaram-se inclusive mártires, né, quando supostamente obrigados a negar a sua fé, a negar a sua crença. Não, eu não. Eu sou cristão. Pode me jogar para os leões, não tem problema. Pode me crucificar de cabeça para baixo, pode cortar minha cabeça, né? Olha só que bacana. Todas as pessoas que proferem nãos, desde que não sejam nãos de picuinha, nãos de birra, né? Nãos de pessoa pequena, ressentida. Todas as pessoas que proferem não já estão desenvolvendo aquilo que a gente pode chamar de caráter. Temperamento é a base da nossa personalidade. É a natureza se manifestando, né? A personalidade é aquilo que a gente vai adquirindo na medida que nós vamos ascendendo nas camadas. Camada 4, camada 5, camada 6, né? Nós vamos ampliando a nossa capacidade perceptiva, o nosso horizonte de consciência, e vamos desenvolvendo a nossa personalidade. E o caráter são os frutos da nossa personalidade,
Tá? Demora muito tempo para nós atingirmos um status que podemos falar que somos ou não pessoas de caráter. Jovens não têm caráter. Por quê? Porque o caráter é o fruto de grandes árvores que precisam primeiro crescer, se desenvolver, para só depois, mais lá na frente, começar a frutificar. Aí você chega e fala, isso é uma macieira, isso é uma mangueira, isso é uma figueira. Né? Da mesma maneira que você olha para uma pessoa e fala, eu sei como ela vai se comportar, eu sei que numa determinada circunstância o comportamento dela vai ser esse. Aí você fala que a pessoa tem caráter, um caráter que pode ser negativo, um caráter que pode ser positivo, mas não importa, são traços de grande solidez. Né? E na medida que a gente vai proferindo os nãos, quando a gente percebe que se não dermos aquele não, nós vamos estar ferindo princípios, nós vamos estar ferindo virtudes que são importantes para nós, nós vamos estar ferindo valores que são importantes para nós, aí sim nós estamos desenvolvendo nosso senso de identidade. Aí sim nós estamos desenvolvendo uma personalidade que já começa a dar frutos, estamos desenvolvendo o nosso caráter. Né? Então essa é a primeira declaração que o Echeverria nos mostra. A declaração do não. Ele ainda vai falar da declaração do sim, ele vai falar da declaração da ignorância, ele vai falar da declaração da gratidão, ele vai falar da declaração do amor, ele vai falar da declaração da gratidão. E eu ainda acrescentaria mais 4 declarações para somar 10, que é a declaração dos princípios, que é a declaração da verdade, que é a declaração dos valores e que é a declaração das virtudes. Provavelmente essa live não vai dar conta da gente tratar de todas essas declarações, mas vamos para a segunda declaração, que também é bastante problemática, mas não menos importante e não menos bonita, que é a declaração do sim. Quando nós declaramos um sim para o mundo, nós estamos nos comprometendo com esse mundo. Né? E o mundo pode ser uma outra pessoa. E o mundo pode ser o teu pai, teu maridão, teu crush. Tá? Pode ser teu filho, pode ser teu chefe. Podem ser as pessoas que fazem parte do teu círculo social. Né? Você declarará sim na medida que você aceite um pedido, alguém te faz um pedido e você fala sim, mas você também vai declarar o teu sim se você fizer uma oferta para alguém, se você oferecer algo para alguém e esse alguém aceitar. Tá? São 2 sims diferentes. Um sim que é a resposta a um pedido e um sim que é o aceite de uma oferta. Tá? Olha só que bacana. Echeverria vai falar o seguinte: não existe coisa que vá ferir mais, macular mais, apequenar mais, destruir mais a imagem de uma pessoa do que se comprometer com algo e não cumprir. Sabe quem sofre com isso? Indivíduos que estão na camada 7. Abaixo da camada 7 é muito difícil você sofrer com um sim que você dá para o mundo, para uma pessoa, para um outro alguém e não consegue cumprir. Eu lembro de um amigo meu que hoje é um grande fabricante de pranchas. Anos atrás, meu filho era pequenininho, né? E eu levei ele na fábrica desse amigo que falou: vem aqui, magrão, vem aqui, Danuca, traz teu filho, eu vou te receber e a gente vai apresentar a fábrica para o Noah. E fomos lá, e ele não estava. Esperamos, né? E ele não veio, e não deu satisfação. E foi a primeira vez que eu sentei com meu filho, que era pequenininho, devia ter uns 7, 8 aninhos, e falei: filho, deixa o papai te ensinar uma coisa, eu não quero que você desgoste do tio, não vou falar o nome dele aqui, né? Mas o que o tio fez não é uma coisa bacana. Sempre que você se compromete com algo, você precisa cumprir. Sempre que você concede o sim para o mundo, você precisa honrar esse sim. Quantos problemas eu atendo aqui em clínica de pessoas que acabaram percebendo com o passar do tempo que já não conseguem ser aceitas num determinado círculo
exatamente por terem proferido inúmeros sims no decorrer de suas trajetórias existenciais, de suas biografias, e não terem honrado esses mesmos sims. E a pessoa vai ficando maculada, né? Algumas manchas vão se impregnando na personalidade da pessoa que depois é muito difícil tirar, é muito difícil sanar, né? Daí as declarações como criadoras de mundo, daí as declarações como vozes ativas e não passivas. Uma afirmação do mundo é uma voz passiva, uma declaração é uma voz eminentemente ativa, que vai criar mundos verdadeiramente, mundos fenomenológicos, mundos relacionais. Então falamos da declaração do não e falamos da declaração do sim, das promessas e dos aceites aos pedidos feitos a nós. A terceira declaração é uma declaração bastante banalizada nos dias de hoje. A gente já trabalhou aqui em uma outra circunstância, que é a declaração da gratidão, né? Hoje em dia, você vai na padaria, compra pão, você vai na padaria, paga 3 pãezinhos, o padeiro te dá os pãezinhos, e muitas pessoas falam: ai, gratidão, gratidão. Gente, isso é uma banalização de um sentimento absolutamente nobre, de um sentimento raro, diga-se de passagem. Porque o que vem a ser a gratidão? A gratidão é aquele afeto que toma conta do peito da gente. A gratidão é aquela emoção que toma conta da nossa alma, né? Geralmente, quando nós percebemos que alguém fez algo para nós que não necessariamente precisaria ter sido feito, que alguém entregou algo para nós que não necessariamente precisaria ter sido entregue, e daí brota no teu peito, né, o sentimento de gratidão. Ora, eu atendo alguém psicoterapeuticamente falando, né? Essa pessoa paga, e na maioria das vezes não paga barato, ela vem com expectativas, ela vem com dores, e vamos imaginar que a terapia, que a filosofia clínica integral, ela tenha sido bem conduzida, e depois de um certo tempo a pessoa termina a terapia e fala: Dr. Marcelo, Dr. Danukalov, eu lhe sou absolutamente, inteiramente grato pelo que o senhor fez comigo. O senhor me ajudou muito. Eu entendo, né, esse pedido de gratidão. É claro que eu não ficaria triste, mas tecnicamente é um pedido equivocado. Por quê? Ora, se eu sou um profissional, né, se a pessoa me procura, se ela está pagando, né, se ela fica meses comigo, o mínimo que eu preciso fazer é conceder para ela aquilo que ela veio buscar. É uma troca, né? E eu não estou fazendo nada mais do que a minha obrigação. Agora vamos imaginar, né, que a pessoa me procure, né, e eu falo: olha, a sessão custa XYZ, né, mas eu trabalho de uma maneira diferente. Se você precisar dos meus préstimos no decorrer da semana, se você estiver sentindo um aperto no peito, se você quiser uma palavra de conforto, você pode me gravar um áudio, tá? E eu prometo que eu respondo para você até o final do dia, né? Com uma palavra, com uma orientação. Opa! Isso é o tipo de coisa que psicólogos, psicoterapeutas, filósofos clínicos não costumam fazer, né? Eu faço. Aí a pessoa fala: nossa, eu tô muito grato. Muito grato. Ok, né? Esse é o sentimento legítimo de gratidão, né? Ó, a Milena perguntando: doutor, no seu caso a pessoa realmente sente gratidão porque em um mundo que as pessoas fazem suas obrigações meia boca, quem faz com amor e bem feito gera esse sentimento de gratidão real. Eu concordo, Milena. E daí a gente percebe uma coisa extremamente triste, né? Que num mundo miserável, onde as pessoas são regidas pela ética do mínimo, o mínimo esforço, né? A ética como a ética normativa, eu vou seguir a regra, assim eu não encho o saco de ninguém e passo despercebido, né?
aquilo que deveria ser obrigação passa a ser tido como algo raro, né? E as pessoas acabam se transformando em pessoas gratas exatamente pelo fato da miserabilidade do mundo, né? E a gente sabe disso. Aqui no Brasil, pelo menos, né, a qualidade dos serviços prestados é cada vez mais miserável, porque a qualidade da formação dos nossos jovens já está abaixo da miséria. Hoje o pior lugar que você pode mandar um filho é a universidade, o pior lugar que o seu filho pode estar é a escola, né? Já não se ensina mais nada, a educação está pífia, né? As pessoas já há muitos anos na universidade compram certificações, compram pós-graduações, o fetiche por papel e por certificado tomou conta da juventude, tomou conta da massa. Então é triste isso, porque acabamos sendo gratos pelo padeiro fazer um bom pão, pelo mecânico consertar o nosso carro, né? Pelo psicoterapeuta ajudar você a lidar com as tuas emoções e com os teus afetos, né? E isso é verdadeiramente muito triste, né? Então o sentimento de gratidão verdadeiro, ele deveria ser declarado, né? Porque muitas vezes sentimos gratidão pelo vovô, sentimos gratidão por um professor, sentimos gratidão por um amigo, né? E não declaramos essa gratidão, né? E o mundo vai ficando mais triste por causa disso, né? Você tem declarado as tuas gratidões, né? Você tem criado novos mundos por intermédio dessas declarações? Então, declaração do não, dificílima para muitas pessoas, e que faz com que elas carreguem pesos muitas vezes não toleráveis no decurso de uma vida, né? A declaração do sim, o comprometimento, né? E eu sempre deixo gravado, viu, Leila, as lives, tá tudo ok, né? A declaração da gratidão. E tem uma outra declaração, gente, ela é libertadora, e pouquíssimas pessoas no Brasil costumam declarar a sua ignorância. Declaração da ignorância. Eu confesso, eu não sei. As pessoas defendem o marxismo sem saber o que é marxismo, sem saber quem foi Marx, sem saber o que é a diferença do comunismo para o socialismo, sem entender a história da China, da União Soviética. As pessoas se dizem de esquerda e não conseguem definir o que vem a ser esquerda, o que vem a ser direita. As pessoas criticam o conservadorismo e não fazem a mínima ideia do que vem a ser a filosofia conservadora. O professor Olavo de Carvalho falava, se você quiser se conhecer, não tente mapear o seu saber, mapeie a sua ignorância. Mapeie a sua ignorância. Tente olhar para você e com toda a responsabilidade, verdade e honestidade do mundo, pergunte para você o que você verdadeiramente sabe nesse mundo. Gente, é assustador isso. E ao mesmo tempo libertador. Como é bom quando você olha para uma pessoa e fala, eu não sei. Quais são as declarações de ignorância que vocês que estão aqui têm proferido no decorrer de suas biografias? Daí muitos de vocês podem estar falando, eu sou humilde, eu acho que eu declaro a minha ignorância. Tá, uma das maneiras de você perceber se está declarando a tua ignorância ou não é perceber se você concorda ou discorda automaticamente de algum tipo de ideia que lhe é concedida, que lhe é ofertada. A isso chamamos de automatismo concordo e discordo. Todos nós estamos contaminados com esse vírus. Alguns sofrem mais com ele,
outros menos. Eu confesso, eu estou bem menos do que estava há uns anos atrás, graças a Deus. Mas quantas vezes eu me vi discordando de um assunto que eu simplesmente nunca tinha estudado na minha vida, nunca li uma página sequer, não entendo absolutamente nada, mas falo, não concordo. E pior, né? Pior, quando as almas mais pobres do mundo afirmam algo que virou um mantra, o mantra da imbecilização coletiva das almas no Brasil. Eu tenho direito à minha opinião. Tem não. Porque todo direito pressupõe um dever. Se você tem direito à tua opinião, você está falando que eu tenho o dever de ouvi-la. E se eu tiver o dever de ouvir a tua, olha que loucura, cairá sobre os meus ombros o dever de ouvir a opinião dos 8 bilhões de seres humanos do planeta Terra. Cara, que loucura isso! A todo um direito pressupõe um dever. Se você se atribui o direito a uma opinião, né, eu já vou te falando. As opiniões que eu ouço são poucas, eu escolho. Você tem até o direito de ter a tua opinião, assim como eu tenho o direito de ter a minha. Eu tenho o direito de ter uma opinião, mas eu não tenho o direito de dar a minha opinião, ou de fazer valer a minha opinião, porque daí já precisa de um terceiro para isso, já precisa de um ouvinte. E talvez as pessoas não queiram ser pinico de nossas opiniões. Não é verdade, gente? Então, assim, declarar a própria ignorância é absolutamente libertador. E quem é que declara a ignorância? As pessoas que têm um coração mais molinho, as pessoas que já têm um patamar de personalidade mais elevado e que conseguem fazer aquele jogo da dialética. O que é a dialética? É quando 2 ou mais pessoas sentam para falar, vamos juntos buscar a verdade sobre um determinado tema? Vamos juntos tentar encontrar a melhor solução para essa questão? Olha só que bacana, né? Isso é absolutamente incrível. Você não está num jogo retórico. Você não quer que o outro compre a tua opinião. Não é uma briga de foice, né? Se a tua opinião for melhor, eu falo, caramba, Grazi, caramba, Wagner, caramba, Isabela, Amandinha, eu nunca tinha parado para pensar por intermédio dessa ótica. Meu, fantástico, fantástico. Olha, cara, a partir de hoje a tua opinião será minha. E eu já falei isso aqui várias vezes, né? Uma frase muito bonita, né? Uma ideia muito bonita do professor Olavo de Carvalho, que está no livro Jardim das Aflições, logo no comecinho, né? As pessoas hoje tratam as opiniões como se fossem bichinhos de estimação, sucedâneos de afeto e carinho. Quanto às minhas, trato-as a pão e água, ginástica sueca e chibatada, sobrevivem as mais fortes. Uhul! Maravilhoso, maravilhoso, né? Opinião, muitas delas, a maioria que nós temos é que nem roupa. Vai terminar a live, eu vou trocar isso aqui porque eu tô suado, vou tomar um banho, vou trocar de roupa, vou botar um pijama, né? A roupa vai ser lavada. Às vezes a gente precisa lavar a nossa opinião que tá suja, encardida, carcomida, fedida, né? E a gente fica lá, usando aquela velha opinião formada sobre tudo, como diria Raul Seixas, né?
declaração da ignorância. Gente, o que faz uma terapia bem feita? Ajuda as pessoas a declarar a ignorância sobre determinado tema, porque geralmente quando as pessoas estão sofrendo psicologicamente, né, tendo uma vida de grande sofrimento, é porque elas muitas vezes estão segurando uma opinião que já é fétida, que está apodrecida e que está empacando a vida dessa pessoa. Opiniões que fazem com que ela brigue o tempo inteiro com o namorado, com o maridão, com a filha, né? Que ela brigue com ela mesma, né? E eu sou assim mesmo, diz o louco ensandecido. Eu sou assim mesmo. Que é assim o escambau, né? Que é assim o escambau. A gente está mudando a todo momento. Se olha no espelho, eu sou assim mesmo, né? Eu me olho no espelho e falo, caraca, velho, nossa, como você mudou, né? Como você mudou. Ó as rugas, ó, falta de cabelo, né? Eu sou outro Marcelo Danukalov, outro Marcelo Danukalov, né? É uma loucura isso, né? E a alma então? E a personalidade então? A todo momento a gente está mudando. É claro que algumas coisas devem se manter. O que devem se manter? Os valores pelos quais você vai lutar e que vai proferir e declarar os teus nãos quando assim for necessário, os teus princípios, né? O teu temperamento, as partes do teu temperamento que são naturalmente agradáveis e que devem ser polidas, que devem ser trabalhadas. Ou seja, muitas coisas têm que ficar. Eu sou assim e que não quiser que me aceite, que não quiser que me aceitar, depois reclama de solidão. É exatamente isso, exatamente isso. O que são as relações intersubjetivas? Uma dança, né? 2 passinhos para frente, 2 passinhos para trás, 2 passinhos para o lado, e a gente vai fazendo as nossas adequações. Aqui em casa é assim, o tempo inteiro, né? Nós vamos nos ajustando. Por quê? Porque quando eu aprender a lidar com minha esposa Natália, no dia seguinte ela é outra. Ela é outra porque ela leu, ela é outra porque ela fez um curso, ela é outra porque ela sofreu, ela é outra porque ela amou, ela é outra porque ela teve experiências. E daí eu vejo a Natália e falo, uau, e agora? O que eu faço com esse aspecto de Natália que eu não conhecia? E filho então? Né? Quando você acha que tem a metodologia perfeita para educar o filho, teu filho cresce, né? E você fala, e agora? Né? Esse filho que eu não conheço, né? Foi dormir criança e acordou adolescente. Foi dormir falando assim e acordou falando assim, né? Foi dormir sem pelo e acordou barbado, né? E aí? Você vai ter que, né, fazer ajustes o tempo inteiro, né? Declaração do não, declaração do sim, declaração da gratidão, declaração da ignorância, né? Declaração do amor, declaração do amor. Caramba, meu, declaração do amor. Quantos amores moram dentro do teu peito e ainda não foram declarados? Nossa, quantos problemas, quantas famílias eu atendo diariamente de filhos que não se sentem amados por pais que são extremamente amorosos. Só que a declaração do amor do referido pai ou da referida mãe vem por atos de serviço, vem por esforço, por empenho, né? Vem por acordar cedo, passar o uniforme da filha, fazer o cafezinho da manhã, né? Abrir a porta, levar no colégio. Mas talvez a filha esteja desejosa de um... Filha, mamãe tem tanto orgulho de você. Filha, a mamãe te admira tanto. Talvez o que a tua filha precise são palavras de afirmação e não tantos atos de serviço. Talvez ela saiba fazer o misto quente. Talvez o que esteja faltando de fato é um eu te amo. Talvez o que esteja faltando é de manhã cedo, em vez de você chegar, entrar no quarto e falar: acorda! Tá atrasada! Você deitar muito delicadamente
do lado da tua filha, né? Fazer um cafuné e falar: filha, sabe que eu te amo tanto? Tá gostosa a cama, né? Aí tá na hora de ir pra escola. Vamos levantar, filha? Talvez seja isso que ela esteja desejosa. Dá trabalho, né? Claro que dá trabalho. Dá trabalho fazermos adequações na linguagem, adequações na comunicação, adequações no nosso sistema de crenças, adequação na nossa arrogância cotidiana, adequação na nossa falta de humildade, adequação na nossa estupidez muitas vezes não percebida, adequação na falta de habilidade de conseguir identificar em nós mesmos os afetos que contaminam o nosso peito, adequações na nossa percepção da nossa própria ignorância. Vocês conseguem entender como tudo passa pela linguagem? Vocês conseguem entender como tudo passa pela questão de estamos declarando ou não estamos declarando aquilo que é necessário e que é imperativo que seja declarado? Eu acho que isso é o que eu tinha para falar para vocês hoje. As palavras, elas não são inócuas, as palavras, elas geram efeitos nas pessoas, as palavras geram efeitos em nós mesmos a todo momento, as palavras transformam mundos, as palavras podem guiar a realidade quando são palavras ativas e não meramente passivas, e uma terapia bem conduzida pode ser um dado divisório na tua vida, pode resolver um problema com a filha, com o filho, que poderia se arrastar por anos, pode azeitar as relações com o maridão, mas muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. Quando o conflito já tomou proporções muito grandes e quando o amálgama afetivo já é tão gigantesco que você precisa de um outro alguém para ajudar a desfazer os nós das emoções e dos afetos, a gente tem que passar por cima do orgulho e pedir ajuda, pedir auxílio. Muito cuidado também com quem vocês solicitam auxílio. Infelizmente, a psicologia, a filosofia, duas áreas do saber tão maravilhosas, tão extremamente contaminadas, ideologicamente contaminadas, manchadas por pressupostos históricos baixos, repugnantes, enfim, a gente tem que ficar muito atento na procura dos profissionais. Termino a live com aquilo que a gente comentou no meio da live, ou mais ali no comecinho, da gratidão. Hoje, provavelmente, o nível da oferta de coisas boas para o mundo é tão pequenininho que nós vamos declarando a nossa gratidão para aspectos da vida que deveriam ser triviais, e que mereceriam, quando muito, um obrigado. Beleza, turma? Eu que agradeço, viu, Amandinha, pela entrega de vocês, de estarem aqui o tempo inteiro, batendo um papo comigo, me ajudando aqui a crescer cada vez mais o perfil, me ajudando a ajudá-los. Já faz um tempinho que muitos de vocês vêm aqui, e é bem bacana. Vocês estão me ajudando muito. Estou adorando fazer esse tipo de trabalho nas mídias sociais, que era uma coisa que eu tinha uma certa resistência, mas com a ajuda de vocês mudei a minha perspectiva, tá bom? Um beijo grande para todos vocês. Quarta-feira que vem, vamos para a 17ª sessão de terapia, a jornada, sua terapia de choque semanal. Beijão para todo mundo. Valeu!